Eu lido com objetos extraterrestres na NASA. Até agora eu tenho analisado várias rochas e materiais do espaço com meu próximo grande projeto, analisando amostras de solo de Marte. Com o passar dos anos, a empolgação de manusear itens do espaço se esvaiu, e meu trabalho foi simplesmente reduzido a uma rotina simples, que eu havia estabelecido para examinar e registrar as características de tudo o que era trazido até a minha mesa. Recentemente me deram um pedaço liso de metal, que aparentemente foi encontrado flutuando em órbita pelo pessoal da ISS. Quando examinei pela primeira vez esse pedaço de metal, fiquei intrigado com sua forma aparentemente feita pelo homem, como se tivesse sido deliberadamente criado por alguém e lançado no espaço. Não era maior do que um pequeno e elegante bloco de carregamento de laptop, e tinha cantos arredondados suaves, com seixos em um rio. Foi uma descoberta interessante. Eu estava um pouco animado para examinar este objeto. Fiquei surpreso que ninguém havia considerado que isso provavelmente foi lançado ao espaço por alguém, porque há uma chance muito baixa de que esse dispositivo tenha sido criado naturalmente. Eu estava virando em minhas mãos enluvadas quando percebi que tinha uma pequena fenda em seu lado esquerdo. Minha frequência cardíaca começou a acelerar. Deslizar um pedaço de papel na fenda fez com que toda a unidade começasse a se transformar. O metal começou a derreter como chocolate e se moldou em uma forma totalmente diferente. Agora havia um buraco circular simples na lateral que, após a inspeção, parecia não ter fim, pois eu só via um buraco escuro, não importa o quanto eu olhasse para dentro. Afastei-me do dispositivo, quando percebi que estava trabalhando com uma tecnologia tão avançada que estava muito além da nossa compreensão da física e da química em si. Isso precisava ser levado aos superiores imediatamente. De alguma forma, durante todo o processo de tirar isso do espaço e colocá-lo na minha mesa, ninguém havia percebido que esse exterior de metal escondia componentes tecnológicos dentro. Também explicou por que isso ainda não havia sido retirado por organizações governamentais obscuras. O dispositivo parou de se mover e ficou imóvel na minha mesa enquanto eu olhava para ele. Por um lado, eu sabia que isso estava muito além do que eu poderia lidar. Por outro, uma estranha curiosidade mortal me impelia a investigar um pouco mais. Talvez eu pudesse descobrir o que ele fez. Levei horas para ir além desse desenvolvimento. Toda vez que eu empurrava algo por aquele buraco na lateral do dispositivo, ele prontamente começava a se remodelar novamente até que o buraco se fechasse ao redor do objeto e combinasse exatamente com sua forma. Ele então zumbia por alguns momentos, parecendo que estava examinando o objeto, e depois o cuspia completamente, com o metal remodelando na mesma fenda original. Eu estava ficando cada vez mais preocupado com o passar do tempo. Meu rosto estava quente e minhas mãos úmidas. Eu estava prestes a ligar para o meu chefe para entregar isso aos superiores antes de ter problemas, quando tive uma ideia maluca. Depois de empurrar tudo, desde canetas até hastes de metal naquele buraco, decidi colocar um simples cabo USB e conectá-lo ao buraco. Foi uma ideia aleatória, possivelmente inspirada pelo fato de que a última coisa que eu tinha na minha gaveta era aquele cabo, e era a única coisa que não tinha colocado no aparelho. Assim que coloquei o conector na lateral do dispositivo, ele começou a adaptar a sua forma e a zumbir mais uma vez. Um bip alto encheu todo o meu escritório. A máquina não rejeitou o cabo, e em vez disso, o manteve dentro. Meu coração começou a bater em antecipação quando liguei o cabo no meu laptop pessoal. Eu pulei quando o laptop identificou o dispositivo como um disco rígido. Foi simplesmente chamado de GSA Drive. Abri a unidade e dentro encontrei um arquivo em uma pasta. O arquivo era uma imagem em PNG simples que mostrava o logotipo da GSA e revelava o significado da sigla: Agência Espacial Global.
Não tive tempo de refletir sobre a existência dessa organização e, em vez disso, saí da imagem para clicar na outra pasta. Alimentado pela curiosidade, levei um momento para registrar o tamanho dessa pasta. A pasta inteira tinha 6.000 petabytes. Arrepios percorreram minha espinha. Eu rapidamente liguei para meu chefe e expliquei o que eu tinha comigo. Ele não pareceu acreditar, mas prometeu que viria o mais rápido possível e tiraria o aparelho de mim. De alguma forma, o fato de eu estar prestes a perder esse dispositivo me fez querer cavar um pouco mais antes de devolvê-lo. Eu sabia que estava cavando minha cova, mas um desejo de saber o que estava dentro me tomou. Cliquei de volta e verifiquei rapidamente a capacidade dos discos rígidos. 10.000 petabytes. Meu estômago se revirou quando percebi que esse pequeno disco rígido tinha capacidade maior do que a internet moderna. Apenas a curiosidade me atraiu. Meu desejo de explorar, esse impulso superou o medo e a ansiedade crescentes que estavam se acumulando no fundo da minha mente. Eu deveria ter entregado a unidade para os superiores e deixá-los lidar com isso. Muitas das pastas dentro da pasta principal continham milhares e milhares de arquivos, que eram todos os tipos de arquivos irreconhecíveis. Meu computador não conseguiu abrir ou processar nenhum deles, e até onde eu saiba, esses formatos de arquivo não existiam. Encontrei mais imagens de vários dispositivos, veículos e armas que pareciam impossíveis de construir e desafiavam as leis da matéria. No entanto, não precisei procurar muito para encontrar uma pasta intitulada Leia-me. Dentro encontrei um documento que detalha uma noção perturbadora e horrível. Isso explica a existência da unidade e por que ele está aqui. Nome do arquivo. Mensagem de 2299. Eu não sei quem você é, ou em qual linha do tempo você existe. Eu não sei que data é para você, e eu nem sei se você é humano. Como você pode ver, esta é uma tentativa desesperada de fazer contato. O passado precisa saber dos nossos erros para que possam ser evitados. Ao longo do tempo, a humanidade aprendeu com a história, mas nunca com o futuro. Esta é, eu acho, uma oportunidade de aprendizado para não seguir o mesmo caminho que seguimos. Durante o ano de 2050, houve uma segunda, pode-se chamar de Revolução Industrial. Suponho que você conheça a Revolução Industrial, pois tem a tecnologia para abrir este arquivo e lê-lo. Essa Revolução Industrial foi uma revolução da tecnologia, um enorme boom tecnológico construído pelas décadas de inovações antes dele. Foi uma época em que diferentes descobertas das décadas anteriores se juntaram em tecnologia e nos permitiram redefinir nossos dispositivos para sempre. Em breve, os carros autônomos foram substituídos por uma rede de centros de teletransporte que o decompunham até os próprios átomos e os reconstruíam do outro lado. Para dizer que não houve acidentes, a medicina avançou a tal ponto que a morte se tornou um conceito do passado. Vários milhares de pessoas começaram a viver como mentes em robôs humanoides. Nos primeiros anos de desenvolvimento desta tecnologia, os computadores quânticos foram substituídos por chips cibernéticos. Nossos próprios edifícios evoluíram para arranha-céus inteligentes que se estendiam até a borda da atmosfera. Nós nem poupamos os oceanos, pois eles logo se encheram de arranha-céus e cidades submarinas. Quando a humanidade terminou de conquistar a Terra e livrá-la de todas as suas outras vidas, eles perceberam os erros que haviam cometido. Vários países começaram a destruir cidades e construí-las no subsolo para incentivar um ambiente natural no topo. Não foram as mudanças climáticas que mataram a vida. Não, isso foi resolvido há muito tempo. Foi a rápida perda de habitat, à medida que a população se estendia além da capacidade de retenção da Terra.
Os únicos animais e plantas que restaram foram as necessidades agrícolas que a humanidade precisava. Infelizmente, eles não conseguiram formar um ecossistema completo, e assim o meio ambiente continuou a sofrer e quebrar sem solução à vista. Assim, a humanidade foi para as estrelas. Em um curto espaço de 100 anos, todos os planetas do sistema solar foram terraformados. Do deserto quente de Mercúrio aos oceanos gelados das luas de Júpiter. As pessoas encontraram uma maneira de viver lá. A população continuou a se expandir ao longo desses anos e de alguma forma começou a exceder a capacidade de todo o universo. O que muitas pessoas não perceberam enquanto terraformavam planeta após planeta é que eles não podiam criar vida. Eles não podiam construir o ambiente que destruíram na Terra. Eu era um dos poucos autoproclamados exploradores do espaço. Como os exploradores do mar nos dias da Terra, nosso trabalho era encontrar planetas mais habitáveis que pudessem ser terraformados com rapidez e eficiência. Tínhamos a tecnologia para terraformar todos os planetas, mas planetas como Mercúrio levavam muito mais tempo e energia para se transformar porque, afinal, não podíamos literalmente mover o planeta de sua órbita. Dado outro século, porém, duvido que não seríamos capazes de fazê-lo. A tecnologia experimental de buracos de minhoca havia sido desenvolvida algumas décadas antes. As naves espaciais com esta forma de transporte incorporada foram dadas a quem desejasse explorar o espaço sozinho, a milhões de anos-luz de distância do humano mais próximo. Essas naves poderiam construir buracos de minhoca para outro local no espaço e passar por eles, pulando milhões de anos-luz de viagem no processo. Assim, a humanidade mais uma vez começou a se expandir através do universo observável, como rachaduras se formando lentamente no vidro. Não encontramos nenhuma outra forma de vida ao longo de nossa exploração e acreditávamos que estávamos realmente sozinhos. Até que visitei Croton 42A. O planeta tinha mares azuis profundos e continentes cheios de animais estranhos. Eles pareciam estar no início de sua evolução, ainda não inteligentes. Quando minha nave pousou no planeta, percebi rapidamente que a atmosfera combinava com a da Terra original. Rica em oxigênio, o planeta era uma duplicata exata da Terra. Na vastidão do universo, as estatísticas criaram um planeta semelhante. Eu estava muito longe da estação espacial mais próxima. Não havia como comunicar minha descoberta. Não explorei mais o planeta, tomando cuidado para não perturbar o meio ambiente e evitar qualquer outra possível forma de vida inteligente que ainda não tivesse visto. Em vez disso, coletei amostras da área que minha nave havia pousado e saí prontamente, certificando-me de esterilizar todo o meu traje espacial na sala de esterilização. Levei as amostras de volta ao assentamento humano mais próximo, e depois disso, as notícias se espalharam como fogo. Tornei-me uma espécie de celebridade, um lendário explorador espacial que encontrou uma utopia para as pessoas mais ricas e, mais importante, encontrou mais vida na desolação do espaço. Não fui só eu que voltei para o assentamento humano mais próximo. Alguma coisa sobreviveu à câmara de esterilização e voltou comigo. Ele se espalhou por toda a minha nave espacial e para todas as pessoas que eu havia contatado. Saltou de pessoa para pessoa e se espalhou rapidamente. Ao longo de todas essas décadas de inovação e avanço na tecnologia, esquecemos uma coisa. Quando a humanidade começou a dominar o planeta, eles também erradicaram todas as bactérias e vírus, efetivamente garantindo que ninguém ficasse doente. A medicina avançou rápido demais para seu próprio bem, e com esse crescimento, deixou um buraco em si mesma. Todas as plantas medicinais necessárias para fazer remédios foram extintas, pois foram consideradas inúteis depois que todas as doenças foram erradicadas. Um simples vírus de um planeta a milhões de anos-luz de distância começou a nos conquistar, assim como havíamos feito com as estrelas. Assim como construímos grandes redes de conservadores de energia, de calor e luz ao redor das estrelas, essa doença começou a nos cercar.
No primeiro ano, metade de toda a população humana morreu. Os sintomas eram simples. A pele do paciente começaria a ficar lentamente azul com o passar dos dias. Quando a pele ficou completamente azul, murcharia antes que todo o corpo fosse incapaz de reter água. O paciente morreria de morte súbita por desidratação. Assentamentos inteiros desmoronaram em anarquia enquanto as pessoas lutavam por comida. Grupos militares se formaram e atacaram em turbas, roubando recursos e alimentos. Guerras eclodiram na utopia intergaláctica que a humanidade criou para si e derrubaram edifícios. Nada poderia impedi-lo de se espalhar. Nós nem sabíamos como ele se espalhou, parecendo se espalhar de todas as maneiras possíveis. Cientistas que estudavam pacientes começaram a morrer e simplesmente não havia como estudar o vírus sem se infectar. As pessoas mais ricas começaram a comprar naves espaciais caras para colocar em quarentena, mas logo foram atacadas quando toda a ordem entrou em colapso. Por alguns meses, os caos e a guerra iluminaram planetas inteiros como fogos de artifício no céu. Com o nosso armamento avançado, os humanos se tornaram versões animalescas desesperadas de si, procurando suprimentos e comida, enquanto carregavam o vírus e o transmitiram para todos os lugares. Ao longo de tudo isso, eu permaneci vivo. Eu não mostrei um único sintoma e de alguma forma o vírus acabou de passar por mim. Peguei minha nave e me afastei dos principais assentamentos humanos para me proteger, enquanto ainda ouvia transmissões e mensagens de todos. Eu assisti digitalmente enquanto assentamentos humanos inteiros ficaram vazios e a infraestrutura começou a decair. Todo o nosso desenvolvimento ao longo dos séculos começou a decair e retroceder. A população escolheu até ficar confinada a apenas um planeta, a Terra, o único planeta que não havia registrado um caso desse vírus. Um pequeno governo havia protegido o planeta entre todo o caos intergaláctico. As pessoas na Terra pensavam que era o fim de tudo, que eles de alguma forma sobreviveram contra todas as probabilidades e que cabia a eles reconstruir o império intergaláctico que havíamos formado. Um caso misterioso esmagou essas ambições e erradicou o resto da população. Depois de dias sem receber uma única transmissão ou mensagem, percebi que eu era possivelmente o último de minha espécie, no vácuo, vazio e sem esperança no espaço. Visitei as colônias abandonadas, desesperado para encontrar um único ser humano além de mim. Mas tudo o que encontrei foram corpos que o vírus deixou para trás em seu rastro. De alguma forma, ainda não fui infectado. O vírus me poupou e ao mesmo tempo me condenou à morte na solidão das estrelas. À medida que este século termina e um novo começa, uma era inteira começa. Uma era sem humanidade. Uma era em que todos os nossos assentamentos começarão a desmoronar em pó, até que não haja mais nenhuma marca nossa no universo. Às vezes me pergunto, e se foi isso que aconteceu com toda a outra vida? Voltei ao planeta de origem do vírus e decidi passar o resto da minha vida lá. Mesmo depois de tirar meu traje espacial e respirar o doce ar fresco, o vírus não me infectara. De alguma forma, sou o único imune dos trilhões de pessoas que sucumbiram à doença. Antes de terminar minha existência miserável, encarrego a inteligência artificial da minha nave de escrever e entregar esta mensagem no disco rígido principal da minha nave. Ele abrirá um pequeno buraco de minhoca e tentará enviar isso no passado. Uma tecnologia na qual tenho trabalhado pessoalmente desde que toda a raça humana foi extinta. A inteligência artificial da minha nave me ajudou muito, e eu consegui alcançar o que toda a humanidade ainda não havia alcançado. Viagem no tempo. Se você está lendo esta mensagem, e a data está em algum lugar por volta do início do século XXI, isso significa que meu buraco de minhoca, viajando no tempo, foi bem sucedido, e que eu morri há muito tempo. Bem, na sua linha do tempo, eu ainda nem existo. Por favor, espalhe esta mensagem o máximo que puder. Dê a todos, aprenda com nossos erros, proteja o planeta
Tome conta disso. É o único lar que temos, o mortal mar negro das estrelas. Meus olhos estavam marejados de lágrimas quando eu terminei de ler a mensagem. No fundo, sabia que era genuíno. Eu disse ao meu chefe que estava brincando com ele e peguei o carro para mim. Estou compartilhando esta mensagem aqui antes que ela seja tirada de mim e seja censurada.